Bom dia, tudo bom? Tudo certo, Bruno? Tá me escutando bem? Só dá um joinha aí se vocês estão me escutando bem, se tá tudo certo. Pessoal, esperar o pessoal entrar. Tudo certo, né? Estão me escutando bem então, né? Beleza, só esperar o pessoal entrar aqui pra gente dar início. Bruno tá por aí? Nosso convidado de hoje. Estamos num ambiente diferente das últimas lives. Pois bem, acho que já dá para começar, o pessoal está entrando. Um bom dia a todos. Eu sou o Nivaldo Forastieri, sou diretor da Forrester. A Forrester, agrointeligência. Por que agrointeligência? Porque nós trabalhamos em 4 pilares de consultoria para o agronegócio, sendo jurídico, gestão, inovação e tecnologia. Em todos os nossos pilares vocês podem acabar analisando em nosso site. Eu até vou colocar aqui o nosso site e e-mail para contato. Vou fixar aqui. Isso, tudo certo. No nosso site vocês podem encontrar um pouquinho do nosso trabalho nos 4 pilares. Hoje nós vamos falar um pouquinho de inovação / gestão. Falamos em outras 3 lives sobre os aspectos jurídicos da nova lei do agro, a questão da indexação do dólar no pagamento de insumos. Foram as nossas últimas 3 lives que eu tive com o Adriano Patucci, com o Lutero Pereira. E hoje convidamos o especialista em inovação, Bruno Aldana, para a gente falar um pouquinho sobre a inovação, mindset de startups no agronegócio brasileiro. O que isso pode agregar desde a produção, que é o agropecuária, né? Agricultura, pecuária, passando pelo comércio, pela indústria e serviços no agronegócio. Lembrando que o agronegócio está embaixo do agronegócio temos todos esses setores. Então eu agradeço aí a presença de vocês. Eu vou convidar o Bruno aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Convidando o Bruno aqui. Fala, Bruno! Bom, Nivaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tá conseguindo ouvir certinho? Agora tá certinho. Beleza. Eu tô com um fone diferente aqui, rapaz. Tem que... É bem Brasil esse fone aí, né? Bem Brasil, ó. Bem agronegócio. Ô, Bruno, primeiro agradecer a sua aceitação para essa live. Eu acho que é uma live diferente do que a gente veio fazendo até agora. Começando pelo pilar jurídico, falando um pouquinho dos aspectos da nova lei do agro, um pouquinho da indexação do pagamento dos insumos. E agora, falando um pouquinho aí sobre inovação, e a inovação acaba atingindo a gestão, enfim, todo o aspecto aí das empresas do agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio, eu não sei se você estava me ouvindo, mas a gente fala em todo o setor, né? Produção, Sim. Comércio, serviço e indústria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para todos esse público do agronegócio. Lembrando que o agronegócio brasileiro ele é inovador, criativo e muito sustentável. Não é verdade? Perfeito. Perfeito, Val. Nossa, é um prazer aí estar contigo, né? E contigo, com esse pessoal que está aí assistindo também, sabendo que você é um dos caras grandes incentivadores aí do agronegócio, ainda mais
enquanto a inovação no agronegócio, né, como produtor também, isso é muito bacana. Ah, beleza, Bruno. Ô, Bruno, se você pudesse apresentar para o pessoal, lembrando que a Sim, live vai ficar agora no IGTV da Forester, também a gente sobe depois ela para o nosso canal do YouTube. perfeito. Então, pessoal, eu sou o Bruno Aldana, né, sou consultor empresarial, trabalho com o Unival também pela, pelo PIEX, né, que é um programa de qualificação para exportação da Apex Brasil. A gente tem atuado ali já há algum tempo, né, Nival? Preparando Sim. algumas empresas no próprio setor do agro também, né? Já atendemos a Isael, que é uma empresa na área do agronegócio, queira ou não, alimentícia. Aí também trabalho pelo Sebrae, sou consultor do Sebrae Paraná, né? Então tem minha empresa para consultoria pelo Sebrae, lá em algumas frentes, né? Em algumas várias frentes, mas hoje as frentes que eu mais tenho atuado é startup, que é a nossa temática de hoje, né? Para bater um papo aí nessa live. Então a gente vem desenvolvendo esses trabalhos, já fiz um trabalho, a gente vai falar um pouquinho a mais na sequência, numa grande cooperativa aqui de Maringá também, na parte de inovação e tal. Então tem todos os setores dá para inovar, né, Lival? Todos os setores têm Sim. potencial aí de criar novos negócios, né? A gente pensa na inovação muitas vezes como construir um robô, né? E não é verdade. Um Isso. grande exemplo de inovação que eu sempre cito no agronegócio, mais especificamente na agricultura, é a questão do plantio direto. Quanto que o plantio Sim. direto não inovou e não está inovando por esse país, né? Aqui na nossa região, no Paraná, o plantio direto evitou quanta erosão e quanto assoreamento de rio. Plantio direto também, com palhada, enfim, a gente está vendo a entrada da soja em áreas de mais areia, né, que a gente fala na agricultura. Enfim, o agronegócio ele é muito inovador e muitas vezes a inovação ela se passa por um pequeno detalhe, não é verdade, Bruno? Que a gente pode incorporar isso daí na nossa gestão, no nosso dia a dia, tanto lá na produção, na agricultura e pecuária, como em outros Uhum. setores dentro do agronegócio. Perfeito, Ivaldo. Até se comentando isso, tentar trazer de uma forma, igual você colocou, né? Na forma da plantação já foi uma inovação, né? E quantas outras formas, né, a gente não tem de inovação? Até assistindo ontem o jornal da Band News, eu estava vendo, justamente passou. É uma coisa simples, mas é uma ação inovadora. A forma que o pessoal está fazendo o pedido, né, a chamada do elevador em um shopping center da Tailândia, está sendo com os pés, né? Fizeram uma adaptação lá dos botões para os pés, justamente por essa questão do coronavírus. Então, ainda mais quando a gente tem esse momento de crise, né? No caso hoje a pandemia, ou quando a empresa está na beira de uma falência, ou está tomando um processo, né, jurídico, sempre sai alguma inovação daí, né? Então a gente sempre coloca, né? Como Platão dizia, né? A necessidade ela é a mãe da inovação, né? Quando a gente precisa criar algo novo, quando a gente precisa de algo específico, a gente acaba inovando, transformando a nossa forma de pensar. Eu acho que isso é a base, né? Platão falava isso lá no século faz um tempinho, e basicamente é esse mesmo modelo até hoje, né? Sempre a gente acaba inovando por uma necessidade específica, né? Basicamente ninguém cria nada, algo do nada, né? Sempre para atender a algum problema específico. E se a gente entende isso de início, já fica mais fácil, né? Porque quantos problemas que a gente não tem no dia a dia, né? O produtor rural, a indústria, né, do agro, as grandes indústrias do agro, a parte comercial do agro, se a gente fala só do agro, e os outros setores, né? Então, essa é a hora, né, de se reinventar, né? E nesse momento, a gente depende muito, né, praticamente totalmente do agronegócio no Brasil. É o que mantém, quando a gente vai no mercado é o agronegócio, quando você vai comprar um carro, partes tem agronegócio, tudo tem agronegócio, né? Tudo está envolvido. A nossa roupa, né? Pessoal da Então, fotonicultura aí brasileira. tudo envolve, né? Então, Bruno, caiu ou tá por aí ainda? Ixi, será que caiu? Tá me ouvindo, Bruno? Acho que caiu a conexão. Gente, tá por aí? tá travando aí, Nival? Tá. Travou. Agora voltou.
pessoal vai embora, hein? Mas enfim, eu vou conectar o Bruno aqui e conectar ele novamente. Ao vivo é assim mesmo, gente. Não tem jeito. Pelo horário, um minuto aí que eu vou retomar com o Bruno aqui. Mas enfim, o agronegócio brasileiro ele é inovador, criativo, sustentável. Até deixei aqui atrás o livro dos Desbravadores, que fala um pouquinho da agricultura no Cerrado. E em cima o Agro é Paz, do nosso grande Roberto Rodrigues, que mostra que sem o agro, sem alimento, não tem paz mundial. Isso eu acredito piamente. Deixa eu convidar o Bruno aqui novamente. Tá no papo. Ô, Bruno. Uhum. Faz parte, né? Não, tranquilo. Ô, Bruno, então vamos, sem mais delongas, vamos entrar na nossa pauta. Ô, Bruno, algumas perguntas que eu tenho para você, para a gente fazer aquele papo sobre inovação. Sim. O que é inovação no conceito das empresas, empresarial, na sua opinião? Então, no conceito empresarial, né, Nivaldo, a gente tem trabalhado até no metal mecânico, isso com o Sebrae lá desde 2012, e a gente vem muito para essa mudança, até naquele manual de Oslo antigo que, né, colocava numa forma científica, que era inovação. A inovação, assim, primeiro de tudo, ela tem que ser algo que gere ou redução de custo. Então, se o que eu estiver inventando, né, criando, não gerar uma redução de custo para o meu negócio ou um aumento de faturamento, é só uma invenção. Invenção, quando a gente vai olhar no dicionário, qual que é a diferença de invenção para inovação? Invenção não monetiza, não ganha dinheiro. E quantas invenções a gente ouviu falar, né? Ah, tal pessoa criou tal produto, mas nunca ganhou R$1 com aquele produto. Então, basicamente, isso é invenção. Quando a gente fala de inovação, então, nesse aspecto, onde eu inovo e tenho redução de custo ou tenho aumento de faturamento, aí a inovação não é como você mesmo colocou lá no início. Não é eu ter um robô, né, atendendo na minha fábrica, uma linha de produção totalmente automatizada. A inovação é uma pizzaria que hoje, né, há 2 meses atrás, só vendia de forma física e teve que agora começar a usar o iFome, o iFood, para começar uma venda online. Então isso é inovação. Qualquer ação nova que eu crio, processo que eu melhoro, se torna uma inovação. E aí fica fácil a gente entender. Eu estou trazendo esse aspecto, né, simplista, né, em cima de uma pizzaria, porque é fácil da gente entender. Por aí a gente já consegue perceber que quando a gente fala, quando uma pizzaria ela passa a utilizar uma forma digital de trabalho, ela acaba fazendo o quê? Criando uma nova forma de receita, que provavelmente vai ajudar ela a aumentar o faturamento dela. Então, esse caso específico para explicar bem o que é inovação, o que pode ser inovação. Mas se a gente aí for olhar para o agro, né, você tem várias, né, com certeza você vai conhecer bem, você tem várias ferramentas. Você tem ferramentas tecnológicas, né, que podem te ajudar na sua gestão do dia a dia. Você tem os próprios produtos, né, em si do agro, né, que você consegue na aplicação para ter o melhor resultado, né, com a produção. Então essas empresas, a gente sabe que essas indústrias da parte de produtos, né, de bens ali específicos, químicas, elas estão constantemente, né, pensando a inovação no seu processo, na sua melhoria para gerar um melhor resultado lá na ponta, na hora que você planta soja, o milho, né? Então a inovação hoje no contexto, ela é basicamente nesse sentido. Ou ela me ajuda a reduzir custo, ou ela me ajuda a ganhar mais dinheiro. Esse aspecto, por isso que você às vezes acaba estando com um implemento específico lá na lavoura, comprando, investindo mais R$1 milhão lá num novo equipamento para ele te gerar. Você acaba inovando, optando em melhorar a sua frota, o seu mobilizado para ter um melhor resultado, né? Isso hoje é inovação. Então, quando eu compro um novo equipamento, quando eu faço uma adaptação no meu equipamento, quando eu melhoro o meu layout, quando eu agilizo todo esse processo que vai mexer no resultado final do meu negócio, a gente caracteriza hoje como uma inovação. O duro, que às vezes a inovação, às vezes nesse formato, ela acaba ficando meio que algo parece que muito simples de aplicar, e todo mundo inova, né? Por isso que tem que tomar um certo cuidado. Aí o que a gente tem de diferente? Você tem graus de inovação. Então, ainda usando esse tipo de analogia, se a gente fosse olhar um produtor rural que passa a utilizar uma ferramenta online
para fazer sua gestão. E antes ele só usava caderneta. Ele inovou, né? Mas um grau de inovação, não é um grau de inovação tão alto. Um grau de inovação alto mesmo seria, por exemplo, assim, que aí a gente já provavelmente deve ter, né, na Europa já alguns testes nesse formato. É um equipamento agrícola fazendo, né, um implemento fazendo todo o plantio, ele mesmo se autoalimentando, descarregando, tudo autônomo, um cara lá dentro de uma sala fazendo isso. Opa, é um grau de inovação diferente, né? É um processo mais já tem um grau mais técnico, mais qualitativo em cima, né? Então, é diferente. E o legal é que, assim, Nivaldo, a gente vê que nem sempre, né? Aí você vai poder até também, fazendo um bate-bola aí, nem sempre, né, a inovação, ela tem a tecnologia envolvida. Problema. Todo mundo parece que vê assim, pô, é inovação e o cara automaticamente liga a questão de tecnologia. Não, às vezes a inovação é o melhorar só um processo, né? Não precisa da tecnologia especificamente. Então, basicamente, isso é a inovação no conceito empresarial. No conceito empresarial, quando a gente fala, é o conceito do produtor rural, né, que também é empresarial, tal, tem toda essa visão empresarial. A gente sabe que alguns, eu até convidei um tio meu, alguns parentes para assistir também a live, que são produtores, né, produtores há alguns anos já, há uns 30 anos aí no mercado, e eu sei que trabalham de uma forma que não tem uma visão, às vezes, no negócio, como uma empresa. Não estou falando, não é uma crítica certo ou se é errado, mas se eu tenho uma visão como uma empresa, isso já me ajuda a pensar diferente nos processos de inovação. Né? Porque eu não penso a minha produção, né, eu enquanto produtor, só como um negócio, né, que me gera uma renda. Eu penso como empresa. Quando eu penso como empresa, eu penso sempre em criar algo novo, trazer algo disruptivo para o meu negócio. E isso que, por exemplo, eu percebo em você, né, do que a gente conversa. Você sempre está buscando algo novo, sempre trazer algo novo para a tua produção, né, para a tua área. Então, isso é legal. E é aí que entra o ponto. Eu posso ter 2 alqueires, né, 2 hectares e ser inovador, e posso ter 20 mil hectares e às vezes não ser tão inovador quanto esse que tem 2. Né, claro, diferente, mas tem todo esse peso também. Então, às vezes, o pequeno se torna mais inovador que um grande negócio, né? Entendi. E o pequeno hoje, pelo que a gente está acompanhando no mercado, ele tem que ser inovador até para sobreviver, não é verdade, Bruno? Eu tenho acompanhado grandes produtores, assim, a agricultura em si, com toda essa pandemia, ela, lógico, ela sofre um impacto, mas não um impacto tão grande como indústria, comércio e serviço, mesmo dentro do agronegócio. A gente sabe que o agro não para, mas sofre alguns Sofre baques, também, né? né? E nesse momento tem sofrido alguns baques. Então eu estou vendo muita inovação, muito em pequeno produtor, que até o produtor de hortaliça, o produtor de fruta pequeno, buscando nicho, buscando internet. Isso é inovação, como você trouxe, que tem que... O que é inovação, né? Tem que trazer receita, diminuir custo e melhorar o meu processo, não é verdade? E vejo também grandes fazendas inovando no seu trato com o pessoal também, a parte de gestão de pessoas, né? Perfeito. E alguns produtores médios caminhando do caderninho, da agenda, para uma planilha, para um software, também é uma gestão inovadora aí dentro do seu negócio. O comércio, a indústria e o serviço, ela por si só, pela sua natureza, a gente já vê que algumas questões de inovação na gestão, ela necessita, até pela já questão acontece, fiscal, né? Isso, pela questão fiscal que é um pouco mais incisiva em cima desse pessoal, mas enfim, a gente vê o agronegócio passando por essa revolução. Igual você colocou, equipamentos autônomos, a gente já tem alguma coisa semi-autônoma no mercado há alguns anos, na agricultura. Eu estou vendo alguma coisa. Dá para a gente continuar por aí, Bruno? Oi, Nevaldo.
Cortando, né? Tá por aí? Tá me escutando? Não, aqui eu tô ouvindo. Eu acho que. Ah, então Será que deve beleza. ser? Acho que É que pra mim aqui caiu. só cortou um Mas enfim, pouquinho. Bruno, Aham, tá, não, mas tranquilo, eu só fiz uma conclusão aqui. E essa inovação, Bruno, falando em inovação, é algo aham, distante para ser alcançado pelas empresas e pequenos produtores, por exemplo? aham. Então, Nivaldo, não. Até parece que, né, a gente soa como falta de humildade falar que não que a inovação é algo fácil. Mas realmente é algo fácil de ser implementado, de iniciar. A grande questão é analisar essa inovação como graus de inovação, né? Então, assim, uma outra analogia. Pô, eu não tô sedentário, eu não vou querer correr uma maratona inteira amanhã, né? Vou querer lançar toda a minha, né, estrutura, né, às vezes empresarial, e deixar ela toda organizada, automatizada, com um mês, com 6 meses, com um ano. O importante é eu entender que causa a inovação. Então, assim como essa analogia da maratona, eu posso começar a andar uma quadra, dar uma volta. Né? Com um ano, às vezes, eu estou correndo uma maratona inteira. Então, tem um processo, tem um grau, né, a ser desenvolvido, tem uma cronologia. O que é importante, então, nesse processo? É um empresário, produtor, né? Seja esse empresário, ainda mais no agro, problemas que eu tenho enfrentado com o meu negócio. A partir daí, eu escalono o que eu vou primeiro trabalhar, o que tem um nível mais fácil de solução, né? Então eu vou lá e levanto. Então eu vou pegar aqui, Nivaldo, você como exemplo. Você vai lá, Nivaldo levanta. Ó, hoje eu estou utilizando uma forma de gestão, às vezes na mão, que eu sei que você já não utiliza, você já utiliza diferente. E eu posso melhorar indo atrás de um software, pagar R$ 99,90 por mês e ter uma informação um pouco mais mastigada, com indicadores, né, com esses KPIs, tal, com as métricas. Mas eu também preciso fazer uma outra inovação, que é o quê? Melhorar o layout do meu espaço, comprar um novo equipamento, né, melhorar o meu implemento. Opa, peraí, essa inovação já tem um grau, né, até de custo um pouco elevado. Então eu seguro e postergo ela um pouco mais para frente. O importante é manter sempre a inovação acontecendo, né? E aí a inovação entra nessa linha. Processos melhorados, né, formas de trabalho. Porque sempre que a gente olha, hoje você entra no Google aí, você vê muita ferramenta. Hoje você pensa numa ferramenta específica para gestão. Às vezes você consegue essa ferramenta de uma forma fácil, online e tal. Você tem um aplicativo para fazer essa gestão. Então, não é difícil a implementação da inovação. O que é importante é eu saber separar os graus de inovação. O que é muito complexo, que depende de muito investimento, eu deixo para eu coloco um pouco mais para frente. E começo fazendo aquilo que eu já posso ir melhorando, que é sair do Excel, né, ir para um software, que é melhorar o meu processo de gestão em si. Esse é o grande ponto. E a gente vê que depois a gente pode comentar um pouquinho mais, um trabalho que fiz aqui com o Sebrae na época, numa cooperativa em Maringá, uma grande cooperativa, justamente os caras têm hoje 14 mil cooperados, tinha na época. Esses 14 mil cooperados, se você pega e faz uma seleção, né, de quantos deles precisam, que está com uma forma de trabalho totalmente arcaica, é coisa de 85%. O cara está naquele formato ainda que a minha mãe usava quando ela tinha uma lanchonete, restaurante. Aquele caderno, ficha, né, de fluxo de caixa que você comprava na papelaria. Pô, eu tô falando, tem sistemas aí que estão rodando há 20 anos no mercado. Tem sistemas aí online, só em formato de aplicativo, está um tempão. Então a gente pode começar a inovar por aí. E não só pode, como deve. Porque se você não inova, né, o vizinho que vem do teu lado, no caso, quando a gente fala de uma empresa, no caso um restaurante, o que acontece? Uma pizzaria que é vizinha da outra. O que não inova, o outro acaba engolindo ela e aumentando o seu espaço para vender mais rodízio, aumentar o seu espaço ali com os clientes.
O produtor, a gente sabe que é. Eu lembro que quando a gente fez esse trabalho, eles comentam que é essa mesma linha. O que acaba acontecendo? O grande produtor, né, ele acaba inovando, o pequeno não inova, ele vem engolindo, né, vem comprando, vem arrendando esse espaço e tal. Essa mesma dinâmica. Por isso é importante sempre manter essa inovação. Só para fechar essa parte, até te passar a bola de novo, Nivaldo, estava assistindo, eu gosto muito de assistir, desde molequinho assistia ali o Globo Rural, né, na época, eu acho que é um dos programas aí da Globo que é legal, que funciona. E aí eu passava essa questão aí do café brasileiro, né, lá em Minas Gerais, tal, com os caras, sul de Minas ali, até eu morava lá perto, aqui na Pindamonhangaba, aí Pouso Alegre, tá, a região que até conheço. Aí eles fazendo ali em Pouso Alegre, Extrema, né, o sul ali, bem extremo sul de Minas, desenvolveram uma nova forma do café brasileiro sair com valor agregado. Você tem a saca de café ali saindo a $3.000. Então, assim, qual que foi a inovação nesse processo? Explicaram, trouxeram lá uns italianos, espanhóis, alemães, eles vieram para cá, ensinaram como que era o processo, como que era o cultivo, como que seria a torra, tal. Isso é inovação. Às vezes não é algo distante, às vezes é eu trazer um cliente, é aproximar um cliente do meu negócio para ele me dar algum feedback e eu, consequentemente, acabar melhorando, né, meu produto. E aí a gente vê uma falha. As empresas elas não se aproximam do cliente. Eu vou, desenvolvo meu produto e solto no mercado. Pô, às vezes um processo de inovação ele seria tão legal se eu conseguisse aproximar o meu cliente, né, ajudar com que, na realidade, fazer com que ele me ajude a desenhar o melhor produto. Isso é uma baita inovação, né? Então, dá para implementar em qualquer área, em qualquer setor, de qualquer porte. Seja um microempreendedor individual, autônomo, ou seja uma empresa, eu vejo com 30, 40 mil colaboradores. Né? Ô Bruno, eu vejo na agricultura, você está me ouvindo bem, né? Sim, tô. É que eu dei uma mudada aqui, eu acho que era a minha internet mesmo que estava caindo. Aí eu alterei uns negócios aqui, até um pedaço da sua fala cortou para mim, mas eu creio que vai ficar tudo gravado certinho. Falando em inovação na produção, né? Então a gente tem sojicultor, quem planta algodão, pessoal do arroz. O pessoal do arroz tem que se inovar cada vez mais por conta do mercado, que está ficando bem estreito para eles. Nós temos o café, como você citou. Eu estou vendo muita fazenda entrando com café gourmet, café especial, encapsulando. Você veja o tanto de valor agregado que é você colocar o café numa cápsula e fazer um bom marketing em cima. O pessoal da laranja. Então, assim, o agronegócio brasileiro ele é feito de sucessos e de muita inovação. O que a gente fala é que realmente, para o empresário, muitas vezes, tanto da produção, pecuarista, ali o agricultor, passando pelo comércio, enfim, todos os empresários, de repente montar uma estrutura de inovação dentro da sua empresa, realizar mais eventos, investir um pouco mais na inovação para ela deixar também de ser aquela inovação natural que o próprio mercado exige, e ser uma inovação mais forjada. Você não concorda com isso? Perfeito, Nivaldo, perfeito. E aí que entra o aspecto bacana disso que você comentou, que às vezes a gente vê aquele movimento territorial acontecendo, né? Então hoje você fala isso que você falou perfeito, né? Você fala de vinho hoje no Brasil, né? Esse movimento acontecendo, tal. Eu até vi a história lá em Bento Gonçalves, tal. Começou uma quantidade de famílias, 2 saíram, aí ficou só 5. Não, perfeito. Por quê? Aquelas 7 famílias que se juntaram quiseram inovar e melhorar o seu produto, né? A sua forma de entrega. Aí você vê, ali daquele modelo, é uma história tão interessante. 2 saíram, só 5 famílias continuaram e criaram toda uma estrutura geográfica hoje referência no Brasil. Assim como depois de e Vale do Vinhedos. Assim como depois de um tempo, aí você tem lá Petrolina e Juazeiro, né, se eu não me engano, na Bahia, também outro grande polo, né, nas margens do São Francisco, como hoje uma grande referência, produzindo até mais em quantidades, em litros de vinho, do que a própria o Vale dos Sinos lá no Rio Grande do Sul. Estava vendo essa pesquisa. Qual que é a questão? Aí você pega uma outra região que está até, né, na mesma latitude ali de Tel Aviv, de Israel, onde tem uma grande produção de vinho, mesma faixa etária ali do Mediterrâneo, que consegue ter uma produção onde aqueles produzem 2 safras, lá eles fazem 3,5. Então, assim, por quê? Porque tem uma tecnologia, tem um estudo diferente, tem uma área diferente. Aí a inovação às vezes partiu só de entender que aquela região ela é mais produtora. E é legal a gente olhar isso, e aí quando você fala que às vezes a inovação ela tem que começar em casa, né, dentro do teu processo ali,
E às vezes, você comentou lá no início também, do colaborador, você pode envolver, né, o capital humano nesse processo. Isso é imprescindível, né? Então a gente percebe assim, às vezes a gente vai tentar vender vamos supor, uma consultoria na área da inovação. E aí você tem uma dificuldade, porque a gente tenta entrar às vezes com essa consultoria, conversando com o pessoal que é do departamento de produção, de processo, de engenharia. E em boa parte, quem vai inovar dentro da empresa? Quem vai inovar são os colaboradores que vão ajudar, né? Os funcionários que vão ajudar nesse processo de inovação. Então, na realidade, até algo que a gente também tem buscado a ajustar. A inovação ela tem que entrar pelo capital humano, porque é pelo capital humano que, né, que as coisas vão serem diferentes, né, vão acontecer de forma diferente. Então, basicamente, esse processo, então você tem total razão, é necessário que a inovação comece dentro de casa, né? E para você fazer, às vezes, um departamento de inovação, às vezes é o próprio funcionário, né? Você mesmo acaba criando, o próprio colaborador, o próprio empresário, ele mesmo pode criar, separar um tempo do dia dele, assim como eu tenho que separar lá 1 hora do dia para me fazer um fluxo de caixa, eu separo 15 minutos do meu dia para mim parar, pensar, né, sentar, fazer lá um yoga e pensar em inovação, né, pensar como que eu posso melhorar essa inovação. Tem um livro bem legal que é o Ócio Criativo, né, para pessoal que está buscando essa frente. O Domênico De Masi, ele basicamente coloca nesse sentido, né, a gente precisa olhar primeiro para dentro dos nossos, bem o que você falou, Nivaldo, para dentro dos nossos projetos, para dentro da nossa empresa, porque só ali dentro já tem muita coisa para a gente melhorar, né? Sim, isso em todos os setores, né? Comércio, todos indústria, eu estou setores. repetindo, porque às vezes o pessoal acha que o agronegócio é só produção. Não, a gente está falando para todo mundo que está dentro do chapéu do agronegócio. Ô Bruno, quando fala em inovação, a gente vem na cabeça a primeira coisa, startup. Né? As startups, elas basicamente são projetos de inovação, elas estão fazendo um barulho imenso no mercado, a gente vê startup passando a rasteira em grandes empresas tradicionais. O que você vê diferente de uma empresa tradicional para uma startup? Perfeito, Ivan. Então, a grande diferença, né, até explicando primeiro da forma que eles colocam o conceito de startup, coloca a startup como um novo negócio no mercado, um negócio inovador, né, e um negócio que basicamente ele tem a inovação e a tecnologia como base, né, do negócio. Mas assim, aí sendo bem sincero, parece que fizeram como se fossem xiitas e sunitas, né? Então, as startups versus as empresas. Eu vejo que é um processo natural que essas duas frentes, empresas e startups, elas vão avançar em sincronia ali juntas. Porque basicamente as startups, se a gente for olhar, elas são projetos, são mais rápidos, eles acontecem de uma forma mais acelerada, o seu desenvolvimento, acabam entrando no mercado aí de uma empresa que está há 30 anos no mercado e engolindo essa empresa às vezes, em 2, 3 anos, né? Então, realmente é um processo bem complexo. Só que, ao mesmo tempo, Nivaldo, você percebe o seguinte, o empreendedor, eu vejo, você tem um abismo entre o empreendedor de startup e o empresário tradicional. O empresário tradicional, ele às vezes tem uma visão, até o Domênico De Masi coloca isso, né? Ele cita a Fiat lá em Turim. Ele fala assim, é uma empresa que cria produtos inovadores, né? Em parte, os carros, automóveis e tal, mas, em contrapartida, é muito burocrática. Então tem uma burocracia absurda, você não inova tão fácil. Já a startup não, ela é totalmente disruptiva, né? Ela tem a cabeça totalmente aberta. Essa que é a grande diferença. Ela tem um mindset muito mais aberto, né, para a inovação. Geralmente são empreendedores mais novos ou mais articulados nesse processo, mas eu vejo assim, a tendência é que as startups elas sejam compradas pelas empresas grandes. Porque queira ou não, aí vamos ser bem sinceros, parece que vende de uma forma que tudo que está sendo feito digital é bom e o que é feito de forma como bens de consumo não presta mais. Então, o empreendedor de startup, isso eu posso falar que trabalho desde o começo do startup, quando começou a falar no Brasil, desde o final de 2014. Então, o empreendedor de startup, ele tem muita cabeça, às vezes, do que ele está criando uma coisa nova, ele vai mudar o mundo e ninguém bate ele, o que ele vai criar e tal. Só que, às vezes, eu fico louco, porque você pega uma startup que está no agronegócio, por exemplo, aí o cara monta uma startup para atender o agronegócio, para atender a indústria do agro, a cadeia do agro. O cara, colocar assim, um infeliz, né? O cara nunca entrou numa linha de produção, ele não sabe o que é uma bota. Ele não sabe, até a gente brinca, né? Ele não sabe se um boi ele mia ou se ele late. Então, falta um pouco o empreendedor, o que eu vejo nesse processo,
é que o empresário tradicional, ele precisa se mudar, se reinventar, ter uma visão diferenciada, não ser tão burocrático, e o empreendedor de startup, aqueles que são mais aventureiros, que a gente chama de lifestyle, ele precisa ter essa... Ele precisa meio que ponderar e entender por que, que aquele empreendedor tradicional trabalha daquela forma. Eu acho que o mundo ideal era o seguinte, é ter essa soma de expertise, né, entre empreendedores de startup e empreendedor tradicional. Porque aí você tem aquele cara que puxa e aquele que está né, tá voando, né, com o pé, não está com o pé no chão, mas você tem um outro que está ali segurando. Então é importante ter essa dosagem, né? E o empreendedor de startup, mas também tem uma questão, Nivaldo, o que foi vendido para startup desde o começo era que assim, você, aluno de uma faculdade e tal, tem uma ideia de negócio que daqui um ano você vai estar faturando tanto, daqui 2 anos você vai vender essa ideia por milhões. Tá, tem um ou outro que fez isso acontecer no Brasil. São poucos, porque queira ou não, tem todo um processo burocrático por trás. Né? Para a gente pegar na parte fiscal, não existe startup, não existe startup lá. Eu tenho ou é microempresa, ou um microempreendedor individual, ou uma pequena empresa, uma média empresa, ou uma empresa de grande porte. Então, essa é a separação. Para o fisco não tem isso, é startup, se não é. Não existe isso. Então, é importante a startup saber que um dia ela vai ser uma empresa. E queira ou não, um dia ela vai ficar mais burocrática, ela vai ter mais processo. E aí que é importante ela, às vezes, ter esse departamento de inovação separado. Para quê? Para ela conseguir desenvolver o seu negócio, né, a sua estrutura, sem ficar amarrado à burocracia. Porque, queira ou não, né, Nivaldo, a gente tem no nosso dia a dia, né? Vamos falar da estrutura quando trabalha pelo Sebrae, pelo PX, a gente tem algumas estruturas que elas são burocráticas em parte e tem que ser burocrática. Sim. Senão, desculpa a expressão, mas senão vira uma zona, né? Senão cada um faz uma coisa. E isso mas eu vejo assim, resumo da obra, isso que é importante. Era ter um perfil de empreendedor que ele tenha essa visão do tradicional e consiga também ter essa visão de como inovar igual o empreendedor de startup. Isso até a gente já conversou lá há um tempo atrás. Eu vejo assim, a nossa geração, né, que está próxima, você ficou um pouquinho mais velho esses dias aí, né? Sim. Então, assim, a nossa geração, né, dos 30 e pouco ali e tal, que é tudo jovem ainda, né? Tudo sim, rapazinho. Né? Então, a nossa geração acho que é uma das gerações, a galera de 30 para cima, até os 40, ou 45, é um pessoal que tem muito esse respeito, essa visão antiga, que sabe que não é fácil desenvolver um novo negócio, mas ao mesmo tempo consegue estar andando na área digital e vendo que tem possibilidades. Quem está muito acima disso, né, quando o cara é diferenciado, não, ok. Mas quem está lá acima dos 50 e às vezes ele tem uma visão muito tradicional, ou quem está lá abaixo dos 25 e tem uma visão que acha que tudo é muito fácil, acaba não, né, um às vezes se frustra de uma forma, outro de outra. Então por isso que eu acho que é bom ponderar, né, equilibrar, né, empreendedor de startup e empreendedor tradicional. Eu vejo nessas andanças aí pelo Brasil Agro que o maior mix, o mix mais perfeito aí de inovação e startup é aquele mix da empresa tradicional com a startup. Muitas vezes a startup nasce dentro da empresa tradicional, ora a empresa tradicional compra a startup. Startups que eu venho acompanhando de perto, que eu vejo que estão tendo sucesso, são aquelas que nasceram a partir de uma necessidade. Essa não tem como dar errado. Conheço uma startup, por exemplo, que faz monitoramento da aviação agrícola, para ver se realmente está sendo aplicado, as faixas, a assertividade da aplicação. Ela nasceu a partir de uma necessidade. E lógico, ela está ali andando para e passo junto com empresas tradicionais. Então, nessa minha andança, eu queria a concordância ou não sua, esse mix, como você falou, tudo tem que ter o meio termo. A gente tem que ter cabeças voadoras dentro das nossas empresas, seja produção, seja comércio ou indústria, mas temos que ter o pé no chão, segurando, freando e focando toda aquela habilidade, toda aquela expertise, toda aquela criatividade da inovação, do pensamento de startup, focando dentro de um único objetivo. É verdade? Perfeito, Nivaldo. É isso mesmo. Mas aí que entra a questão, até, por exemplo, às vezes a empresa, aí você falou um ponto muito interessante.
Porque assim, quando as empresas às vezes fazem esse movimento, tipo de olhar assim, peraí, tá vindo esse monte de startup aqui. Eu tenho que entrar nessa inovação. E hoje o que se fala de inovação é uma coisa absurda, né? Sim, Aí as empresas, você pega lá cooperativas, aí é mais a questão industrial mesmo, indústrias, grandes comércios, né, varejistas e tal. Quando eles pensam na inovação, o duro, que eles. A grande maioria, eles pensam em inovação como uma forma de fazer marketing. Então, ó, a empresa tal, ó, ela é inovadora. Mas por que ela é inovadora? Ah, porque ela tem um grupo lá de inovação, que conversa inovação. Então, isso é pouco. A inovação é o que se colocou. A inovação realmente tem que estar assim, saindo projetos faturando. E geralmente, como que isso acontece? Como que isso pode ser feito? Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa, uma cooperativa, né, específica na parte do agro. Aí essa cooperativa, ela pode estar fazendo o quê? Criar um outro CNPJ, colocar algumas pessoas para desenvolver negócios inovadores, ou ficar de olho em startups que estão saindo no mercado, avaliar esses projetos, incubar aqueles que forem interessantes, analisar os próprios funcionários que eles também têm ideias boas, cria uma spin-off que a gente chama, né, desenvolve um novo negócio com um novo CNPJ, colocando essa empresa mãe como sócia e os empreendedores que eram colaboradores ou da sociedade como sócio e traciona, deixa rodar. A grande questão é que poucas fazem isso. A maioria fala que inova, mas ela inova de que jeito? Inova fazendo o processo de bate-papo de inovação, os meetups, tal. O que falta é assim, ó, vamos testar um produto. Vamos colocar um produto para rodar. E aqui a gente tem até, quer ou não, envolve o agro, né, em partes, né? Você sabe que tudo envolve. Então, assim, ó, o Ike Fome, por exemplo, é uma empresa que está aqui em Maringá, uma empresa totalmente inovadora, empresa com 100 funcionários no mercado. Então, a empresa que compete com o iFood, né, com grandes marketplaces na área de alimentos. E uma empresa dessa é constantemente pensando em inovação. Conheço lá o Igor, né, o empresário, ele está lançando novos produtos agora. E ele se testa, aí testa novos modelos e tal. Então, assim, aí o que a gente está percebendo? As startups, as empresas de tecnologia, elas acabam ficando um pouco mais rápidas nesse processo. E a empresa tradicional, ela pensa assim, algumas que a gente viu, ela pensa muito em inovação ainda como um marketing, para falar, ó, eu estou inovando. Mas o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo um hackathon aqui dentro da empresa, estou fazendo tal. Mas assim, passa 3 anos fazendo um hackathon, fazendo evento, patrocinando eventos de novo. Sem resultado prático, né? Sem resultado prático. Aí na hora que o colaborador inove alguma coisa, aí ela fala, ah, não, mas isso que você pensou não faz muito parte do nosso core de negócio, tipo de negócio. Então, esse que é uma questão, né, Nival? É importante a empresa saber que a partir do momento que ela fala assim, ó, preparei um departamento de inovação, selecionei algumas pessoas para pensar em inovação. Eu tenho que saber que às vezes vai vir outros modelos de negócio dali que nem às vezes tem muito a ver com a minha estrutura de trabalho. Ou às vezes não tem nada a ver. Só que pode ser uma nova forma de receita. E aí, assim, só para fechar essa questão, a Amazon, se a gente pensar, a Amazon começou como o quê? Um e-commerce vendendo produtos. A Amazon vira um grande marketplace. A Amazon vira um grande centro de, hoje, né, na realidade, de servidor, de helpdesk para armazenar informação. Então tem periféricos gigantescos espalhados pelo mundo para fazer isso que a gente usa no Google Drive, né, ficar tudo armazenado. Olha só como que muda. Aí eu estava vendo agora, o Jeff Bezos, ele está com uma frente para competir com o Elon Musk e com o cara da Virgin lá, para agora, isso para 2023, já para lançar um primeiro projeto de viagem espacial. Então, assim, como que você fala, meu, mas como que o cara, né, vende, né, às vezes flor lá no marketplace e vai, né, colocar um foguete para viajar para o espaço? Então, porque o cara, ele tem essa visão de portfólio, né? Então, a empresa, quando ela falar de inovação, ela precisa ter essa visão de portfólio. Assim como a Unilever, né? Tem produto que a gente pega, você vai lá e come um produto da Unilever, e você às vezes utiliza um sabão em pó que é da Unilever. Você fala, pô, mas os caras vendem bolacha e vendem. Porque tem essa visão de portfólio, né? De negócio, né? Sim. Ô, Bruno, pensando na inovação como um todo, né? Que a gente está falando aí desde a produção à indústria. Um produtor rural, que, por exemplo, a gente falou muito no início do capital humano, e a gente vem frisando como que o capital humano é importante dentro de uma empresa para inovar. Produtor rural que tem um problema X de uma máquina, de uma operação.
ele reúne o seu capital humano e, assim como numa indústria que tem a startup ali dentro, ele solta esse capital humano para realmente colocar a mão na massa, mudar o equipamento, mudar a forma de aplicação. Isso é uma inovação? Nivaldo, a gente coloca como uma inovação. Mas assim, aí volta naquela questão do grau, né? Do grau de Sim, inovação. Às vezes o grau não é tão alto a princípio, mas é uma inovação. Então, às vezes ele faz esse ajuste de peças, né? E isso é uma dificuldade que às vezes a gente tem. Por exemplo, você sabe que você tem uma, então vamos falar, você específico, Nivaldo, tem uma habilidade maior para um determinado, se você fosse, né, tomar a frente de uma empresa, você tem uma habilidade maior para uma determinada área, né? Às vezes, pô, você é um cara mais do comercial, da estratégia, né, na conversa e tal. E isso, às vezes, é o que falta da empresa. Ela não consegue nem saber as peças, onde que ele pode encaixar essas peças. Quando ele faz isso, é legal. E aí ele consegue saber que, às vezes, a pessoa que está lá no financeiro, meu, o cara tem uma aptidão gigantesca para trabalhar em inovação. Né, comunicativo, tal, pensa, sabe puxar as pessoas, sabe atrair, e aí coloca lá na inovação um cara que às vezes não conversa com ninguém, não bate papo, tal. Então assim, isso é importante, sim. E aí você vê, Anival, como que é um ponto interessante. Em 1914, tem toda uma crítica em cima, mas eu acho que isso são eras, né, são evoluções. sim. Ford, né, o Henry Ford e o Taylor, eles fazem um levantamento na Ford, dentro da Ford, qual que eram as habilidades das pessoas. 1914. Né? Então, é ano do nosso Palmeiras. Né? Então, assim, Sim. 1914 faz esse levantamento, olha o potencial que os caras tinham há 106 anos atrás. E hoje você tem, às vezes, uma empresa que tem 20 funcionários e ela não sabe nem o nome do Do funcionário. colaborador. Então, assim, do colaborador tem que começar por esse processo. Eu vejo, o que a gente está falando é o capital humano, mas aí saber olhar as peças, né? Por isso que é importante o estrategista, né? O empresário, ele ter essa visão. E aí, assim, o que eu não sei, eu repasso, né? Eu não preciso ficar fazendo financeiro, eu posso passar o financeiro para alguém fazer, para um terceiro fazer. Até eu estava numa outra live semana passada, com o pessoal do coworking, e aí a gente falou, aí até perguntou assim, o que que você vê como, basicamente para resumir isso aí, né, o que que você vê como principal pilar, né, ou principais pilares que o empreendedor tem que ter? Aí eu pensei, né, na hora ali a gente respondeu, eu pensei, na minha opinião, visão. Por que visão? Porque se você, a gestão você terceiriza, um marketing você terceiriza, a produção você terceiriza. Agora, visão, dificilmente eu vou te contratar para você pensar projetos para mim. Você não vai fazer isso. Agora, visão, você não tem hoje uma empresa que tem trabalho e inovação para outra empresa. Isso você não tem, porque a visão é muito do empreendedor. Então, e isso eu posso buscar me qualificar. Pegar um estudo de mercado do Sebrae, entender as tendências do mercado futuro, pegar um estudo da Apex, né, no caso também, entender quais são os mercados potenciais, como que o mundo está reagindo e tal. Então, isso é importante, né? É ter essa visão, e se o empreendedor não tiver essa visão, ele morre, né? Fica igual o cara que Sim. tinha Lan House há 15 anos atrás e está com Lan House até hoje. Não, não agregou nada. Então Ou insistiu na locadora de vídeo, né? Essas comparações, elas servem para o agronegócio de uma forma perfeita. Uhum. Ô Bruno, conversa boa, ela vai rápido, né? Sim. Ainda mais que Vai. tive aquele problema, até peço desculpas para você do problema da internet ali no meio. Nada, vixe. Para a gente finalizar, quais Uhum. são os passos iniciais aí para uma empresa, para um produtor iniciar na inovação? Eu sei que a gente já abordou bastante Uhum. sobre isso, mas Sim. para ficar bem salvo aí para o pessoal nesse final. Uhum. Então, ó, eu colocaria assim, de volta até que a gente comentou lá atrás, né? Como o principal passo assim, nesse primeiro processo era fazer. Parece que é uma coisa boba, mas é uma coisa simples e já dá algum resultado. Primeiro de tudo, quando a gente fala na parte da produção, a gente fala do mapeamento de processos, né? Mas não precisa ser isso. O que eu sugiro é fazer o quê? Pega uma tabela, pode ser na mão mesmo, no papel, e detalha tudo que você tem de problema na sua empresa, no seu negócio. E aí você faz uma coluna do lado, pode ser numa folha mesmo, quais são as possíveis soluções. Né? Então coloca ali uma coluna, né? Problemas, uma coluna de soluções. Você vai ver que tem muitos daqueles problemas, né? O empreendedor vai ver, o produtor, que ele consegue solucionar de forma simples.
de forma barata, né, de forma rápida. E aí, ali você começa a contratar essas inovações, às vezes que é um software, ou você começa a organizar. Às vezes a inovação, ela parte do princípio do quê? Da organização. Por exemplo, a própria Toyota coloca o 5S, né, um processo, como inovação. E pior que é, porque às vezes eu vou fazer o quê? Eu faço um levantamento ali do que eu tenho de equipamento parado, dá 50 mil reais. Eu estava conversando com um menino esses dias, ele atendendo um empresário, ele comentou uma coisa muito interessante. Ele está com um projeto, uma outra analogia, ele está com um projeto na área de entretenimento, né, brinquedos e tal. Ele está criando um aplicativo que o cara faz a troca de brinquedos entre pais, tal, para criança. E ele fez um levantamento, ele falou que na casa dele, o que ele tem de brinquedo lá do filho dele dá 18 mil reais. Que tem um PS4, não sei o que lá, não sei o que lá. E é isso. Às vezes a inovação é eu começar a fazer o levantamento do que eu tenho, né, de imobilizado ali parado e começar a tracionar, transformar esse recurso, né, em uma outra forma de renda, né, de capital. E, é claro, isso eu estou falando de uma forma bem simples. O ideal, aí, o que a gente colocaria? Tem alguns cursos hoje que você pode buscar de inovação, pode buscar a própria consultoria, né? A Forrester tem esse braço, né, de consultoria na área de inovação, ou não precisa ser uma consultoria direta em inovação, eu posso começar com uma consultoria para diagnosticar os meus problemas e possíveis soluções. Aí depois eu vou, né, tracionando, melhorando isso. Mas tem formas, Ivaldo. Então, assim, eu vejo que o próprio empresário ele pode, primeiro passo, para barato, diagnosticar o que ele tem de problema e colocar possíveis soluções. E começar a implementar o que é mais fácil. E aí depois, às vezes, contratar uma consultoria para ajudar nesse processo. Porque o legal da consultoria é que ela vem para somar como um terceiro. Né? Então, assim, às vezes o empresário querer vender a ideia de inovação. Com a visão de fora, né, Bruno? Isso, com a visão de fora. Então, basicamente, seria nesse sentido, Nival. É importante o empresário ele saber que a consultoria ela é como se fosse, assim, todo ano você tem que passar no médico. Então, a consultoria ela tem esse mesmo processo, esse mesmo caráter. O consultor, né, da área específica, ele é um médico daquela área específica do seu negócio. Às vezes, em algum momento, você precisa de uma consultoria financeira, né, em outro momento, você precisa de uma consultoria na área de RH, na área comercial. Então, é importante entender isso como algo que é recorrente. Você tem que estar sempre ali com alguém, trabalhando contigo, desenvolvendo novas soluções, novas estratégias. E aí, como você bem disse, né, Ival, se você tem um terceiro, alguém com a visão de fora fazendo isso, é perfeito. Que às vezes uma ideia que ela é aplicada lá no setor automotivo, ela encaixa no agro. Então, porque as ideias, elas, né, em parte, várias se encaixam, né? Aí você acaba construindo uma forma de trabalhar a inovação até um pouco mais rápida, né? E aquele, resumindo, não precisa ter um robô fazendo atendimento para ser inovação. Não, de forma alguma. Bruno, eu achei muito importante o que você colocou. Quando a gente conversou para fazer a live, quando eu falei, vamos falar de todo o agronegócio, da produção à indústria, dá um susto, né? Mas não é assustador. Essa sua dica da coluna dos problemas, da coluna das soluções, serve para todo mundo. Por exemplo, produtor, o pecuarista, lá na lavoura, como para o comércio, para a indústria e para o serviço. Todo setor dentro do agronegócio tem problema. E todo setor tem soluções que muitas vezes está dentro de casa. Então, fantástico. Parabéns pela dica. O nosso tempo está se encerrando. Eu, mais uma vez, Bruno, agradeço a sua presença aqui na nossa live. Ela vai ficar salva no nosso IGTV para sempre agora. Vai também estar no canal do YouTube. Bom. Desculpe pelo problema aí da internet, você, o pessoal. Que é isso? No meio, que aqui estava sinal cheio, aí eu tirei e coloquei no 4G e a coisa andou. Né? Inovando até ao vivo. É o que eu penso. E para quem está nos acompanhando, só lembrar a forrester.com.br, consultoria e assessoria no agronegócio, trabalho em 4 pilares, e o pilar de inovação está lá. Dá uma consultada para vocês nos pilares do nosso site. Qualquer dúvida, contato@forrester. Bruno, uma mensagem final aí para o pessoal. Então, Nivaldo, primeiramente agradeço, tá? E parabéns, né, pelo projeto, pela Forrester que você está rodando aí, você que está com algumas frentes muito bacanas de atuação. Isso é importante, porque fica nichado, né, o produtor, queira ou não, né, 1/3 do nosso PIB é agronegócio.
tem que ser potencializado, tem uns que brigam que, né, tem que tira, né, a forma de benefício, de ajudar o produtor. Não, eu acho que tem que potencializar e potencializar outras áreas também, tá certinho. Sim. E aí você vem com essa frente, né, você traz um projeto para atender especificamente, né, os produtores do agro, isso é muito bacana. Então, parabéns, tá, por isso. Eu agradeço quem em parte conseguiu participar, né, da live também. E saber que assim, pessoal, então a inovação, ela não é um processo difícil, dá para ser implementada de uma forma simples, não tem que envolver toda hora tecnologia, às vezes é uma coisa que a gente está brincando, pode ser de forma analógica, num papel e começar a melhorar. O importante é manter esse processo constante da visão da inovação, né? Então, constantemente pensando em melhorias e melhorias para o seu negócio. E isso são poucos empresários que conseguem fazer. Os que conseguem fazer se destacam, né? Se destacam muito no mercado. Então, basicamente, essa mensagem. Eu agradeço, então, também, Nivaldo, pela oportunidade. E o bacana é que fica gravado aí, né? Fica na nuvem Sim. aí para o pessoal assistir quando quiser, né? Ah, beleza, Bruno. Só tem que desejar um bom dia de trabalho aí para você, para todo Opa. mundo que acompanhou, para quem vai acompanhar e um grande abraço. Abração. Até mais, Nivaldo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.